Ah, agora foi. Tudo No bom? escuro, mas tá. Escuro. Tá no escuro, mas tá. Tô arrumando. Cadê o farolete? Tá o painel de luz. Luz branca. Oiê, Boa tarde. Luz branca. como A lá Tati- ou boa noite? A Tati chegou, clareou aí. Tá no escuridão só. A luz é boa, cara. Sacanagem, Rocha, tá? A luz é boa. Canhãozão é top. Boa noite a todos, como vão lá? Muito bom revê-los aqui novamente, são sadios, fortes, ambiente bem iluminado, né? É isso aí. Tem iluminação nisso, né? É bom demais, muito bom, excelente. Vamos ver se tem mais alguém ali tentando entrar. Quem? Acho que já estão todos aí. Tá. Pessoal, é o seguinte, vamos continuar aqui no nosso trabalho de iluminar as ideias, clarear as ideias. Né? Eu queria comentar com vocês o seguinte, o Marcelo ele postou da aula 1 a 5 que eu solicitei a todos vocês que fizessem um resuminho, pode ser em 2, 3 palavras, e o Marcelo fez alguma coisa, colocou lá logo na semana passada. Alguém chegou a olhar, abriu o arquivo que ele mandou? Vai. Que bom. E eu aguardo algum comentário de vocês, de alguns aí, tá? Quem quiser me mandar em particular, pode mandar, mas gostaria que vocês dessem uma olhadinha. Ele fez um resumo muito bem feito, gigantesco, não precisa ser tão grande, mas tá ótimo, aquele vai clarear para alguns, né? Ele fez um resuminho legal, tá bom? E seria interessante ver isso aí. No nosso caso, sabem como é, né? Treino mais intenso, estudo mais difícil, não é isso? É exatamente isso, né? Bom, dando sequência ao nosso trabalho, nós estamos falando da formação de hábitos. Gilmar, como vão lá? Isso. Tranquilos? Tranquilos. Gilmar, olha só, hein? Viram? Brincadeira. Quinta-feira. Tá até mais iluminado ali o PC dele. Tem uma luz ali embaixo. Seria isso aí um caldo de uva? Ou é um suco de uva ou é um vinho? Groselha. Groselha, muito bem, excelente. É o famoso do Campinas. Tá certo. Eu tô vendo ali o Adriano, né? O Adriano tá quietinho no copo dele ali. Já virou alguma coisa naquele copo. Uma braminha geladinha. Refrescar, né? Isso. Eles vão cortar a nossa live que tem bebida alcoólica. Toma cuidado com o Conar. O Thiago tá falando bem, eu mal consigo ver o copo. Mas eu conseguimos ver ele, imagina o copo, né? Então tá bom, pessoal, nós estamos falando da formação dos hábitos, né? E nós demos início e estamos falando agora da segunda parte, que é condições fisiológicas, tá bom? Os elementos que compõem o hábito, eles formam todo organizado, tá, pessoal? De tal maneira que o sistema por inteiro tem a tendência de se reproduzir desde a condição inicial ou sinal seja dada. Até eu dei o exemplo outro dia de quando você recita uma poesia ou algo parecido, tá? É assim então que o kata, quando ele foi aprendido realmente, foi decorado pelo menos, ele se desenrola por si mesmo, desde que se possua os primeiros movimentos. Não é necessariamente os primeiros movimentos. Esses primeiros movimentos são os primeiros movimentos que você se lembra. Às vezes acontece de um ou outro aí me questionar sobre um determinado kata, eu sei que aquela pessoa já treinou por um tempo, e quando eu falo kata aqui, eu me refiro a sequência, um encadeamento qualquer, tá? E eu sempre digo a vocês, faça a parte que você se lembra,
pode ser o quinto, o sexto e o sétimo movimento. Vai repetindo. Até ele entrar no mecânico. Quando ele entrar na repetição mecânica, você não está pensando mais naquilo, de repente você faz 2, 3 ou 4 movimentos a mais, e de repente você fala, pô, eu tive sequência inteira. Legal, né? É isso aí. Tá? Faça o que você lembra várias vezes, né? Ao se distrair, você acrescentará outros, vai se lembrando devagarinho. Então, isso é muito importante para nós. Inversamente, o bloco ou o sistema, ele tenderá a se desagregar quando as condições de sua execução forem verificadas. Se é, por exemplo, um eixo central no Tecnokyundan, é um Baragyakuso Kimaeri. A gente viu isso recentemente o pessoal fazendo. A pessoa coloca um Gyakuso Ki a mais ou a menos, ele já quebra o sistema todinho, né? Assim, o encadeamento é bruscamente interrompido quando o movimento é trocado. E, normalmente, nós comentamos ainda em aula recente, isso ocorre quando você pensa, porque aí você volta ali rapidinho e leva aquele choque. Então, a pessoa tem que conseguir ficar no estado diferenciado aí. Fisiologicamente, a condição essencial do hábito é, então, de um lado, a criação... Seu áudio. Sim, Seu áudio tá estranho. Tá, deixa eu tentar mudar aqui a altura. Eu vou reduzir um pouquinho para ver se melhora. Melhorou. Melhorou? Talvez eu estivesse muito perto também, né? Qualquer Melhorou. coisa pode Tô bem entrar agora. aqui. Então, eu estava comentando com vocês que, fisiologicamente, a condição essencial do hábito será, de um lado, a criação de vias nervosas, facilitando a passagem do influxo nervoso, que é o fenômeno de franqueio, e, de outra parte, a agilidade e a disciplina do sistema muscular, cada vez que se trate de hábito motor. Tá? A gente está falando de fisiologia. Então, aqui, nós estamos falando do sistema nervoso central. Tá? É bom entender bem isso mesmo, para não confundir. E a sua comunicação com uma estrutura diferente, que são aquilo que a gente chama de órgãos efetores. Então, aqui a gente vai dar uma aprofundada, não se desespere, mas prestem atenção. Tá? Onde cada neurônio é constituído de corpo celular, axônio, dendritos, que ligados formam as vias nervosas e os centros nervosos. São formados e dispostos em filetes os nervos transmissores dos impulsos elétricos dos neurotransmissores. Simplificando, nós temos a comunicação do sistema nervoso. Nós temos duas estruturas, tá? Duas estruturas. Uma de lá e uma de cá. Vai acontecer o quê? A transmissão entre as duas. São as transmissões sinápticas. O que é sinapse? É simplesmente a comunicação entre um neurônio e um outro neurônio. Então, prestem bem atenção, que isso aqui vai ser muito importante para nós depois, tá? Quem tiver mais dificuldade, não se preocupa, continua assistindo, continua ouvindo, tentando acompanhar. Tá bom? Então, nós temos um terminal pré-sináptico, um terminal pós-sináptico, e entre eles aqui, nós temos um espaço. Esse espaço é o que a gente chama de fenda sináptica. Aí é bom lembrar também que nós temos dois tipos de sinapse. Uma sinapse química e uma sinapse elétrica. Bom? Prestem bem atenção que isso aqui vai responder uma série de coisas aí, inclusive a questão do medo depois vai ficar fácil de entender. Nesse espaço aqui, então, podem passar impulsos elétricos ou químicos. Após um estímulo, a membrana libera neurotransmissores. Então, faz aquela conexão ali. No caso do elétrico, não tem essa fenda sináptica, passa direto. No caso do químico, ele segue só uma trajetória. No elétrico, ele tanto é bidirecional, tanto pode ir quanto voltar. Tá bom? Então, o que acontece? Agora vem a sacanagem aqui, né? O Tiago, o pessoal aí vai falar assim, poxa, mas falando disso, você vai ter que falar de sinapse neuromuscular, de potencial de ação, que a gente já falou um pouco na academia, de canais de cálcio, vesícula sináptica, acetilcolina, canais de cátions, íons de sódio, íons de potássio, vamos cair na fibra muscular, sarcolema.
enzima acetilcolinesterase, ácido acético, colina, terminal axonal, etc. Mas o que interessa para nós é que existe aqui e aqui. Vamos pensar num exemplo agora bem simples para simplificar o negócio. Pense na bateria do carro. Nós temos um polo de cá, um polo de lá, e ali tem um líquido que vai fazer a ligação entre os dois. Se não houver o líquido, né, não vai acontecer. Tá bom? Uma outra situação para entender bem, vou citar um caso, isso aqui então dentro, químico realmente. Uma outra situação, eu estava vindo de Campinas, no Vectra, e eu percebi que tinha alguma coisa estranha. Na estrada, locais mais escuros, parece que eu percebi uma luz azul no capô do carro, lá na frente. Eu parei o carro, não desliguei o motor, e eu percebi que o cabo que faz ali a conexão, ele tinha rompido. A impressão que serrava, estava bonitinho. Mas como o carro estava ligado, ele tinha um cabo de cá, e aquele fio no meio, né? Aquele cordão azul elétrico. E, bom, deixa quieto, tomara que isso aí, né, não desligue, porque eu não vou conseguir essa reconexão. Eu consegui vir até aqui e resolver o problema. Tá bom? Outra situação, vamos pensar em dois ímãs. Um ímã, de cá você pega uma chapinha de madeira fininha, coloca no meio, e você coloca um pedaço de ferro de cá e você consegue conectar os dois, fazer com que haja uma ligação entre os dois. Tá bom? Vamos pensar aqui no nosso caso. Vocês estão aí, eu estou aqui. O que faz a conexão entre nós é a internet. Entenderam? Então, mesmo processo. Eu costumo brincar que até entre duas pessoas há um estímulo elétrico ou transmissores. Não necessariamente aqui os neurotransmissores. Ou os dois normalmente. Isso aí vai gerar, possivelmente, né, uma terceira pessoa. Tá? E aí é interessante que dá para a gente entender bem a dependência química. O medo, no caso, como ele gera neurotransmissor, ele acaba sendo uma dependência química. Então, depois a gente vai avaliar isso, porque sempre ocorre um estímulo que vai gerar o medo. Ontem nós falamos de umas formas de começar a administrar, continuar a administrar essa situação aí. Então, isso aqui é um pouquinho mais complicado, né? Mas, se vocês pensarem nesses exemplos práticos que eu dei aí, que não são exatamente a coisa ali, a gente está fazendo uma analogia só para facilitar a compreensão. Então, a ideia é aquela. Você tem ali um local onde você pode plantar alguma coisa. Vamos imaginar que a pessoa plantou várias coisas, mas muito próximas. Lá por baixo, aquela raiz vai de um lado, vai crescendo, e ela consegue chegar e atingir a outra, formando uma trama. Então, a nossa ideia é isso. É como os bandidos fazem, né? Eles querem fazer uma conexão de um bairro a outro, bem longe, até o centro da cidade. Praticamente, os caras colocam um em cada esquina e um dá um toque para o outro e eles fazem aquela conexão. Quando eles estão mais bem organizados, eles conseguem colocar, ao invés de uma pessoa por cada esquina, colocam duas, né? Colocam 3, 4, 5. O negócio vai crescendo. É mais ou menos a mesma coisa. Então, no nosso caso, quanto mais sinapses, quanto mais conexões nós conseguirmos fazer, mais rápido vai acontecer essa comunicação lá no final. Né? Então, entre o eu pensar e o eu agir, né? Quer dizer, no caso, tem que ter um pensamento, que é um tipo de estrutura, eu vou trabalhar com tendões, com músculos, com coisa parecida, para conseguir ter ali, então, uma reação adequada. Tá? Então, quando a gente pensa assim, aquela pessoa tem um sensei no sen muito bom, ela tem sinapses muito boas. Tá? Então, aí nós vamos cair, depois disso, falando, né, ainda sobre a formação dos hábitos, na repetição, porque a repetição se torna indispensável, desde que se trate de vencer uma resistência orgânica. Tá? O número de repetições, como a solidez do hábito, será, por outro lado, extremamente variável segundo as espécies e os indivíduos. Mas, de qualquer forma, o hábito é, ao mesmo tempo, ele é esboçado desde o primeiro ato. E, por vezes, este primeiro ato, completado por uma intensidade, uma aplicação extrema, pode gerar um hábito perfeitamente constituído. É a ideia do sistema que nós trabalhamos. Simplificando, facilitando a compreensão. Eu comentei recentemente com vocês que quando eu comecei a treinar,
eu disse para mim mesmo, eu vou fazer 500 vezes tal movimento. Estipulei uma quantidade. Talvez uma pessoa pudesse fazer 300, 200 e conseguir um efeito semelhante. Isso aí varia de pessoa para pessoa, né? É claro que aquele cara que faz 5, 10 já chega em você e fala, já fiz. O que eu faço agora? Ele vai demorar muito mais tempo para conseguir criar essas sinapses. Tá? Então, eu comecei com 500, passava depois a 600, 700, 800, 1000. Teve época que fazia 3 vezes na semana 2.000 chutes, 2.000 abdominais. Então, você vai gerando, né? E aí você consegue fazer as coisas. Uma vez que você tem aquela ligação até o final, que são as sinapses, você vai conseguir uma reação extremamente rápida. Por que tal pessoa consegue se mover mais rápido? O movimento é tão sincronizado? É por isso. Então, tudo isso aqui que a gente falou hoje a nível fisiológico, né, é para a gente pensar que a repetição é fundamental para que você consiga gerar mais sinapses e você consiga chegar àquele ponto. O que eu falei agora há pouco ali para vocês, aqueles termos que para alguns podem ter sido muito complicados, né, seria a gente estudar no nível mais profundo a sinapse neuromuscular, já pensando realmente em explicar como é que ocorre essa ligação. Isso não é necessário entender em profundidade, mas é necessário conseguir executar. E aí, treinando direitinho, vocês vão perceber que fica rapidinho, fica fácil, não fica difícil, mas tem que ser disciplinado, tem que treinar seguindo um método para que você não se lesione, não cause rupturas, mas faça justamente o contrário. E aqui é interessante, na musculação, a gente sabe que quando o sujeito vai treinar uma rosca direta, por exemplo, a 110 graus do movimento da rosca direta, né, ele vai provocar uma ruptura na musculatura. E ao cicatrizar, ele vai reforçar um pouco mais. No nosso caso, a gente vai fazer coisa parecida também, mas a ideia é conectar coisas que estão mais ou menos longe, é conseguir fazer com que, né, um se liga ao outro, o outro se liga ao outro, e forma aquela cadeia bonitinha. Então, a ideia de sistema aí já vai ficando um pouquinho mais clara e a gente vai conseguindo entender um pouquinho melhor aquilo que a gente precisa, né, para evoluir um pouquinho mais. Então, a ideia de hoje foi trabalhar com vocês a nível de formação de hábito, aí a condição fisiológica. Não teria como fugir disso aqui. Qualquer pessoa que ouça depois do que a gente está falando iria perguntar, mas por que não foi dito sobre as sinapses? Elas são fundamentais, são muito importantes. Eu falei para vocês que tem uns estudos na internet, onde eles pegaram praticantes de várias modalidades diferentes e fizeram um teste para ver qual o tempo de reação. E o do karateka é absurdamente superior. É uma coisa incrível, realmente. Porque a gente trabalha muito em cima disso aí. Então, para chegar ao estágio 100, 100 no 100, sinapse, sinapse, ou seja, conexão, conexão, conexão e muita repetição. Tá bom? Isso aí. Eu gostaria agora que vocês ativassem o áudio de vocês, quem for falar, e se manifestasse pegando, sem perder o fio da meada, né? Nós vamos ter agora um final de semana para vocês poderem rever. Esse trabalho de hoje, a discussão de hoje, estará daqui uma meia hora disponível para vocês, tá? Mas a ideia que vocês têm que pegar é muito simples. Embora a gente tenha aprofundado um pouquinho, né? Para alguns ele vai achar meio complicado, mas é só prestar bem atenção que está fechando o assunto. Tá bom? Fernando Rocha, tranquilo? Tranquilo, Tia. Tentando acompanhar aí o raciocínio. Quer acrescentar alguma coisa? Isso. Quer acrescentar alguma coisa? Não, né? Tá bom. Hélice, acrescentar algo? Não, tranquilo também, só. Tranquilo. Aprendendo. Gilmar Tavares. Essa palavra me veio à mente. Eu gosto da sinapse. Eu fui no dentista uma vez e falou, vou cortar a sinapse do teu cérebro. Entendi o que ele falou. Pegou meu dente e fez... E aí, depois que eu entendi, não deu tempo de ter a conexão entre, não sei se os nervos e o cérebro, né, do dente, uma coisa. Foi tão rápido que não houve essa conexão. E ele falou, lembro dele falar essa palavra. Vou cortar a sinapse do teu cérebro, você não sentir dor. Foi muito rápido.
dente saiu na frente. Exatamente. Lembrei dessa palavra agora. Muito bom. Interessante é justamente isso, porque quando nós vamos fazer a desconstrução, nós vamos trabalhar com isso aí. Tem uma forma rápida para que você consiga dar aquela desconectada, né? Exatamente, bom exemplo. Talvez Como se tivesse cortado um fio de internet, né? Exato. Um fio de comunicação, seria isso, né? Exatamente. Porque acho que não deu tempo de chegar a mensagem de dor para o cérebro, sei lá se é o cérebro que envia a mensagem, não sei como que funciona. É isso. Achei interessante isso. Exatamente. Muito legal, excelente, viu? O restante está com o som desativado, vocês podem ativar se quiserem falar aí, Alex, Adriano, Valfrido. Tá? Se quiser continuar só ouvindo aí para discutir depois, não tem erro. Alex, meu amigo, tudo bem contigo? Boa noite, Cris. Só acompanhando a linha de raciocínio do pessoal e aprendendo um pouco mais também. Maravilha. Tiago de Oliveira e Tatiane. A Tatiane pode falar também, viu? Quero ouvi-la quando quiser falar, tá bom? Lembrando as tuas aulas de fisioterapia? Opa! Lembrei disso aí, muito bom. Maravilha. Tiago. Sinapse é um assunto imenso, né? Eu acho interessante, porque é igual, né? O exemplo do catar. Todas as vezes nós estamos repetindo os catar, repete a mesma movimentação. Você vai ter um Kihon, vai ser Jodang Yoke, vai ser aquela movimentação. Estamos sempre repetindo, independente aí do tempo de treinamento, né? Então, a gente tem muito tempo aí treinando, nós não está sempre repetindo, é interessante para quem está começando, né? A pessoa está começando, às vezes ela tem que ver o cara mais antigo lá, né? Ele está reproduzindo, repetindo aquela mesma movimentação há muitos anos, né? E não para, né? Então, é bacana isso. Então, no caso do kata especificamente, a nossa parte de kata tomari, a gente sempre insiste que ele é feito de uma forma contínua. O fim de um movimento é o começo do outro, né? Então, é uma sinapse assim, legal. Maravilha, pessoal. Eu gostaria que vocês não deixassem acumular. Quem tiver tempo, depois dá uma olhadinha lá, pega 1, 2, 3, 4, 5, faz um resuminho para vocês, pelo menos, né? Daqui a pouco vai ter 20 lá, então vai acumular muito. Então, eu sugeriria a vocês que não deixassem isso aí passar, não. Dá uma olhadinha, escuta alguma coisa assim que estava um pouco confuso, vai ficando cada vez mais claro, né? Porque daqui a pouco a gente vai aprofundar mesmo. Daqui a pouco, quando tiver aí umas 30, 40 reuniões, embora a gente vai tratar de vários assuntos, alguns assim de forma um pouco superficial, mas sempre isso vai permitindo aprofundar um pouco mais. Tá bom, meus amigos? Muito feliz em tê-los aqui comigo. Tomara que todos vocês tenham um excelente final de semana, todos nós, né? Regado a caipirinha, cerveja e por aí vai, né? Semana que vem estamos querendo reabrir o comércio, né? Se cuidem, caso tenham que se expor um pouco mais, né? E daqui a pouco a gente vai estar retornando às atividades normais, pelo menos eu espero. E falando sobre isso, como agora estão falando aí que os anticoagulantes são ótimos, né, e resolvem o problema, possivelmente vai sumir no mercado uma série de coisas, né? Hoje, por exemplo, eu vi o pessoal comprando caixas de AAS, né? O ácido acetil salicílico, tá bom? Só fica a dica aí, tá? Pessoal, uma boa noite para vocês, um bom final de semana, bom descanso. O Yasumi Nasai, Matashi. Brindamos. Aí, Campai. Pessoal, vida longa e próspera a todos. Tchau. Todos.